fiz uma palestra em São Lourenço semana passada, galera. O pessoal lá, né, a minha nossa de concurso público, né? Aí o pessoal falou, abriu aqui concurso público, não em São Lourenço, na cidade próxima. Salário de R$750. Aí eu falei, se a assistente social tiver um marido desempregado e filho, ela vai lá e vai fazer o CAD1, vai lá se cadastrar, ser acompanhado pela colega dela do CRAS. Recebeu o Bolsa Família. É matemática. Quem faz o cadastro único sabe disso. Não é isso? Ela vai ser usuária do equipamento que ela vai estar prestando. Ela faz o concurso e já se inscreve lá para o programa lá serviço socioassistencial. Então, mas eu queria pontuar aqui algumas questões da política pública. Primeiro, a Simone falou com muita razão, nós estamos num momento onde a intersetorialidade é fundamental. Nós não podemos trazer para a assistência social todas as responsabilidades. Nós avançamos muito do ponto de vista de distribuição de renda, de universalização do ensino fundamental. Estamos com boas oportunidades de ampliação de acesso ao ensino tecnológico, ao ensino superior, à política de cotas. Caminhamos para a universalização do acesso ao ensino infantil. Hoje, só 35% de crianças acessam o ensino infantil público. Nós caminhamos, né, até 2016 para universalização, principalmente a pré-escola de 4 a 6. Então, a educação nós estamos avançando, o próprio sistema único de saúde. Agora, nós temos realidades novas, desafios novos, que exigem a intersetorialidade. Para ficar num assunto, eu estou começando primeiro com os desafios de política pública, até chegar lá no papel nosso como profissionais. A gente pega a evasão escolar no ensino médio, é altíssima. De quem entra no ensino básico, de quem sai, mais da metade, Fátima, está ficando para trás. E é esse jovem que vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho, e é esse jovem que vai ser cooptado por mundo das drogas. O usuário de droga, se ele não for tratado, para, inclusive, dar conta do seu vício, ele vai virar um funcionário do tráfico. Então não adianta a gente estar lá no CRAS, atrás de uma mesa, atendendo uma família que tem um usuário de droga, e o sistema público de saúde não dá resposta para ele. Não adianta lá na escola, né, a menina lá, gravidez precoce evade, um usuário de droga evade, se a gente não integra, ele não dá resposta lá para manter aquele jovem na escola. Então a gente tem que entrar um pouco mais em conteúdos de políticas públicas hoje, para a gente não rotinizar o trabalho nosso de CRAS, de CREAS, sem pensar mais amplo. A própria questão da renda, e aqui, né, uma região do semiárido mineiro, a questão da água, a privação da água é uma privação que incide na questão social aqui, incide na geração de renda, incide na fixação do campo. Lá no Jequitinhonha, a migração laboral é muito alta, chega a 30%, 40% da população adulta para determinados municípios e muito vinculados à escassez de água. Então, acho que no caso da assistência social, não é só da assistência não, todas as políticas públicas pós-anterior trilharam o seu caminho, construíram seus sistemas, avançaram seus modelos, suas leis. Mas nós chegamos agora num momento que, se a gente não integrar essas políticas públicas, os resultados por si de cada política não redundarão uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, acho que eu queria pontuar esse desafio, porque eu sinto que, às vezes, a gente fica muito olhando para o nosso umbigo. Só dentro do CRAS, só dentro. Sem falar que tem, não vocês, né, mas tem muita gente ainda que acha que o CRAS é a política pública, né? O CRAS é a secretaria, o CRAS...
Em muito lugar não tem o lugar da gestão, da avaliação, do monitoramento, do planejamento. Então os papéis às vezes se confundem, né? O CRAS é uma unidade, né? É uma referência territorializada como equipe, mas não é toda a política. E nem a assistência é toda a política. A assistência tem que se conjugar com outras políticas públicas para melhorar seus resultados. Esse é um ponto da intersetorialidade. Queria falar o outro, do controle social. Anda me preocupando muito. Nós tivemos uma década de alta e forte tendência de expansão da participação, as conferências, dos conselhos. Hoje há um esvaziamento dos mecanismos de controle. Então, o nosso discurso também de participação, de prioridade dos usuários, de emancipação, nosso projeto ético político, eu acho que nós, técnicos e profissionais do SUS, nós precisamos nos atentar mais a essa questão. Eu acho que nós nos voltamos muito para a gestão, muito, num determinado momento. E tivemos pouco cuidado também com o controle social, com a capacitação dos conselheiros. Muitas vezes os conselhos hoje estão cumprindo papéis homologatórios. Eles são conselhos homologativos, não deliberativos. Chega para eles e aprovam. Então eu queria também, porque isso tem a ver com a qualidade da política e com a continuidade da política pública. Então, intersetorialidade, participação e controle social. Terceiro aspecto importante: distanciamento nosso dos mecanismos referentes a planejamento e ciclo orçamentários. Esse é um desafio imenso. Eu, na Assembleia, me especializei nisso, não foi à toa. É porque eu considero que sem orçamento, sem planejamento público, que de fato priorize o SUAS, nós não caminharemos. E isso demanda o controle social, a participação social, isso demanda articulação com o poder legislativo, isso demanda uma disputa dentro da máquina governamental, seja com que partido for o governo. Então, quando você vai discutir 30 horas, quando você vai discutir plano de cargos e salários, quando você vai discutir concurso público, isso tudo está relacionado ao ciclo orçamentário. Porque se a assistência social não tiver um lugar de destaque na deliberação orçamentária, na opção orçamentária, nós depois teremos dificuldades na execução da política pública. E esse é o desafio, porque nós não temos a vinculação orçamentária na política de assistência. Nós temos na educação, nós temos na saúde, mas nós não temos na assistência social. Então, o orçamento da assistência social depende da nossa luta política. E essa luta política, ela muitas vezes é inglória. Porque a assistência social, por mais importante que é, todos nós sabemos, muitas vezes essa apropriação política por parte da população não ocorre. A valorização, muitas vezes, quantos prefeitos, eu já contei isso aqui, o pessoal ri, mas é verdade, a gente vai discutir, por exemplo, o prefeito vai lá e me pede: deputado, eu quero um carro para o CRAS, um carro para o Conselho Tutelar, nós não temos recurso, não tem recurso. Verdade, mas aí tem a festa da batata, da manga, do giló, da beterraba, do não sei o que, traz aquelas bandas vagabundas que pagam 200 mil, 100 mil, 80 mil, não tem dinheiro para comprar um carro. Por quê? Eu vou conversar com eles, eles falam: se não fizer isso aqui, eu estou liquidado, porque a população me cobra isso. A população não está cobrando do prefeito o carro do CRAS, o carro do Conselho Tutelar, o CRAS em imóvel próprio, equipe para busca ativa, CRAS itinerante, não. Só quer o show. Então,
essa discussão do ciclo orçamentário, a gente tem que fazer com muita determinação. Eu vejo, e aqui nós estamos numa associação de municípios, que talvez essa seja a prioridade da nossa luta. Aí vale para o federal, vale para o estadual. Verdade, eu até ajudei muito a universalização do piso mineiro, dos 800. Era para terminar só agora, a Rose sabe agora, fim de dezembro. Foi emenda lá da Comissão de Participação Popular que antecipou o piso mineiro para todos os. Porque eu fui o relator do Fundo de Erradicação da Miséria, lá na Assembleia, aí carimbei na lei uma parte do recurso para o Fundo Estadual, para antecipar o piso mineiro. Mas o município pequeno pode estar recebendo R$ 2.200, R$ 2.800 do piso mineiro. Isso não vai resolver a vida da assistência social no município. Pelo contrário, é muito pouco. Então nós temos que ter uma luta federal, luta estadual e luta local pela ampliação dos recursos destinados à assistência social. E aí eu entro no último item, que é exatamente: e para onde esse recurso? Olha, em convicção, nessa área nossa, o papel do trabalhador do SUAS é fundamental. Seja para planejar, seja para realizar um bom diagnóstico, seja para executar, seja para buscar integração com as demais políticas públicas, seja para motivar e estruturar o controle social. Somos nós, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos e demais trabalhadores e trabalhadoras, que temos esse potencial e essa vocação e essa formação. Então, nós não podemos admitir, porque eu falei lá em São Lourenço, quando eles me relataram o concurso público de R$ 750. O que eu falei? Olha, sabe o que vai acontecer? O profissional vai entrar, o prefeito sabe que ele está mal remunerado, ele vai fazer um acordo de boca para ficar 2 ou 3 dias lá, vai pegar um outro de R$ 750 num outro município, né? Vai ter aquele pacto assim, meio de uma cumplicidade ao avesso aí, né? Uma conivência, porque ele sabe que está pagando mal, e o profissional precisa de uma outra remuneração. Isso vai deteriorar a qualidade da prestação do serviço. E aí, quando aparecer um de 1.100, 1.200, o profissional larga aquele e vai para outro município. Eu não vi a pesquisa aqui, infelizmente, apresentada, mas eu imagino que a maioria dos contratos sejam precários, ou sejam do concurso público. Eu imagino que a média salarial seja baixa. Eu imagino que a rotatividade é alta. Pelo que eu ando e vejo em Minas, sem ver dados aqui de pesquisa, é isso que a gente vê. E aí, o que acontece? Olha o CRAS, Centro de Referência Territorial. Se a gente não cria nem a referência do profissional com a família, um dia é outro, um dia é outro. Então, é lógico que o ser humano, o profissional, tem liberdade para voar, para fazer suas opções, né? Sempre crescer. Mas o ideal, num trabalho estruturado, é que você se torne referência. Não é o prédio que é referência, é o profissional que lida com a pessoa que tem que ser a referência. Porque o prédio sozinho não tem, o prédio sozinho não adianta ter um prédio. E aliás, se a gente for fazer as pesquisas do prédio, geralmente é imóvel alugado, não tem acessibilidade, não tem lugar direito para o profissional atender. Um dia eu fui num CRAS, a Rose está, lá em Morro do Pilar. Eles fizeram um CRAS que o cadeirante não entra no banheiro. Aí eles estavam fazendo, Léo, serviço de atendimento para pessoa com deficiência. O deficiente falou, nós não vamos vir aqui não, a gente não entra no banheiro, ué.
Como é que o deficiente, a pessoa com deficiência vai ter um serviço de convivência, dá vontade de urinar e não entra no banheiro? Ainda tem isso. Como é que você vai ter privacidade para fazer um atendimento, às vezes, num CRAS? Você entra no CRAS, ali a sala é igual uma chacrinha. Tudo ali acontece. Não tem privacidade, não tem respeito à pessoa que está sendo atendida, ao profissional. Então, essa questão de valorização do trabalhador passa por muitas questões. Passa pela relação estável. E aí, gente, não tem desculpa. Eu vou repetir aqui, bom que eu estou na mansa. Lei dos Minas Gerais, as suas é lei, e tem a lei federal. A lei é minha autoria, está a cartilha ali. Eu trouxe muita quantidade para vocês levarem a cartilha. Pode pagar pessoal com recurso do cofinanciamento. No caso de Minas, até 100%. Porque os prefeitos reclamavam comigo. Deputado, você fica com esse discurso aí de concurso, mas depois muda o governo para de passar o recurso, eu vou ficar na mão. Então aqui fala, transferência do recurso do SUAS é regular e automático. É regular. No caso de Minas, inclusive, a gente está apertando para ser regular mesmo, porque hoje está programático, não é automático. Mas não tem essa de cortar o recurso. Está na lei, é lei. É pegar a lei, pôr debaixo do braço e o Ministério Público não vai ter jeito, mas é lei. Sancionou só, vocês rasgar a lei. Revogar a lei. E pode pagar o pessoal concursado. Então, o ideal, eu sei que aqui deve ter muita gente que não é concursado, que está com contrato precário, né? Vamos lá, levanta a mão. Quem não é concursado? É a grande maioria. É a grande maioria. Então, essa luta do concurso público talvez seja a luta das mais importantes. Sabe por quê? Quando você não é concursado, você tem uma insegurança sujeita a assédio. Assédio não é só assédio político, moral, que a gente chama. Faz diferença. Porque a gente sabe que, infelizmente, a área da assistência social, apesar das leis, dos avanços, ela ainda está submetida ao cartãozinho, ao bilhetinho, atende aquela pessoa que o vereador pediu, o prefeito pediu para você atender lá na assistência social. Infelizmente ainda tem isso. Então, uma coisa é quando você é concursado. Aí você fala, aqui não. Outra coisa é quando você pode ser demitido. Então tem uma pressão. Então, ó, para terminar, concurso público, fundamental, remuneração adequada. É lógico que o ideal seria a lei nacional, piso nacional, suando para ter a jornada. Assim, mesmo a jornada, nosso presidente do CREA sabe disso, mesmo a jornada é difícil, a gente tem que lutar, não é automático e tal. Mas tem a lei nacional, o projeto de lei nacional de tramitação. Só que o projeto de lei nacional, até ele ser aprovado, se conquistarmos um dia a sua aprovação, nós temos que, na prática, estabelecer isso. Por isso que eu acho muito importante essa ideia da articulação regional. Aí não só dos assistentes sociais, que tem os demais profissionais do SUAS, temos que fazer a luta conjunta, inclusive, para não fragmentar mais ainda, né? Divididos somos muito mais fracos, né? Então nós temos que nos organizar. Não dá para uma prefeitura oferecer 750 e todo mundo correr atrás, achar que aquilo é a maior maravilha do mundo. A gente tem que fazer uma campanha institucional com os prefeitos para, na prática, estabelecer um patamar de jornada e de remuneração. Então, o concurso, a remuneração e as capacitações, a qualificação profissional
Aí é um outro assunto que eu também não vou deixar de mencionar. Aí nós temos que envolver as universidades, faculdades. Qual profissional estamos formando? Esse é um... Porque se a política pública depende do profissional, e o profissional depende de condições de trabalho, mas qual profissional está sendo formado? Porque se a gente também não forma um profissional à altura dos desafios de gestão, de planejamento, de execução da política, a tendência de precarização e desvalorização nossa aumenta. Eu rodo muito, vou em muitos municípios, então eu sei quando um prefeito me fala assim, nossa, a política de assistência social aqui está fazendo a diferença. A população está reconhecendo, me leva no CRAS, mostra, tá? Isso é uma coisa. Aí o prefeito vai valorizar o profissional. Ele sabe se aquele serviço não for prestado adequadamente, ele vai ter prejuízo, inclusive de imagem de avaliação política de governo. Outra coisa é quando eu vou numa prefeitura, que o prefeito fala, aqui não está funcionando, os profissionais aqui não... Aí fica meio julgado. E o problema de ficar julgado é o cidadão. Não é o prefeito, o problema é o cidadão, que deixa de ter o atendimento adequado. Então, gente, resumindo, eu acho que a gente precisaria, nessa organização, fazer um grande movimento para diminuir, romper com essa, acabar com essa precarização absurda, eu vi aqui as músicas, 90%. Se a média nacional é 17%, 18%, aqui está, de concursado aqui é 5%, 10%. Nós não podemos admitir isso. Tem que ter remuneração, tem que ter condição de trabalho passa não só pela remuneração, mas também por outras questões que eu mencionei aqui. Inclusive dos equipamentos, da política pública. É muito ruim, eu vou em município, imagina, a gente falando em busca ativa, e o CRAS não tem veículo, para o profissional se deslocar. Fico pensando como é que nós vamos fazer busca ativa se o profissional não tem como deslocar. E até onde? Vocês sabem disso melhor do que eu estou na conta. Quem mais precisa é o mais não identificado. É o cara que está perdido lá na zona rural, que não tem informação, às vezes não vai para a sede da cidade, que a família às vezes não tem a escolarização suficiente, até para acessar um benefício, um direito. Então isso machuca o assistente social, o psicólogo, que não pode fazer esse trabalho. Então nós precisaríamos, além da remuneração, das condições de trabalho adequadas. Agora isso precisa de orçamento. O orçamento precisa de articulação política, com o legislativo, com o conselho. Por isso que eu falei que as coisas estão muito conjugadas. Então essa é uma mensagem para vocês assim, de luta. Por que eu comecei falando dos avanços? Porque eu morro de medo da gente se afundar nos problemas e não reconhecer as possibilidades. Então a gente não pode transformar a dificuldade em queixa. Nós temos que discutir os desafios, as estratégias de superação. Lembrando que há muito pouco tempo atrás, a gente não conseguiria lotar 2 ou 3 fileiras aqui de profissionais do SUAS, porque o SUAS não estava efetivado nos municípios como está hoje. E se está, está pela nossa luta, de todos nós, profissionais, trabalhadores, gestores. Então vamos pegar esse patamar que nós conquistamos como alicerce, para a gente dar um salto superior, para a gente ter de fato uma política pública que incida positivamente na vida das pessoas. O Ministério, a Simone mostrou, está muito preocupado com isso. Eu tenho certeza que a gente aqui no Norte de Minas vai poder convergir com essa organização dos trabalhadores para esse avanço. Porque a gente não conquista nada sem luta.
principalmente na assistência social. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao deputado estadual André Quintão, que abordou o tema Desafios para a melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais do SUAS. Vamos agora para a próxima palestra. Palestrante, o assistente social e conselheiro-presidente do CRES-MG, 6ª Região, Leonardo Davi Rosa Reis. Ele vai abordar o tema a importância dos fóruns de trabalhadores do SUAS como instâncias de mobilização e fortalecimento do projeto ético-político profissional.